Alô, meu caro internauta, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Hoje nós estamos aqui no Rondônia ao Vivo para falar de um assunto que está em alta. Aliás, diga-se de passagem, em alta desde março, né, quando começou a pandemia do coronavírus. Mas a pandemia teve os seus estágios, foi aquele choque inicial, depois veio aquele desespero, todo mundo sabia o que fazer. E agora, graças a Deus, o que tudo indica, ela atingiu um platô. Está diminuindo o número de vítimas no país, mas não deixou de ser uma preocupação. E nessa esteira dela, também veio junto agora a discussão sobre a vacina. O presidente Bolsonaro fala que não aceita a vacina chinesa por causa da origem. Nós temos a vacina de Oxford, temos a vacina russa, que foi a primeira a ser registrada, e temos muitos outros estudos ao redor do mundo em relação a uma vacina que de fato imunize e que ajude na cura do coronavírus. E a população, é claro, fica naquela dúvida, para que lado eu vou? Muita gente já fala que não vai tomar vacina porque ela é chinesa. Outros falam, eu vou tomar, se tu quer saber onde é que veio, se veio da China, da Rússia, de Oxford, eu sei que eu quero tomar, eu quero ter certeza que eu posso me imunizar. Então, para tirar um pouco dessas dúvidas que está aí na sua mente, na minha também, eu estou aqui com alguém que entende, alguém que trabalha com essa questão, é uma referência aqui em Porto Velho, que é o doutor Rodrigo Almeida, cirurgião torácico, mas que trabalha com vários campos da medicina. Então vamos conversar com ele, tirar um pouco dessa dúvida, tentar esclarecer, eu espero que esclareça, porque acho que de dúvida nós estamos já de saco cheio, muita interrogação para pouco ponto final, né? Então vamos conversar com ele, deve ter muito a nos dizer. Doutor Rodrigo Almeida, muito bem-vindo ao Rondônia ao Vivo. Obrigado, Ivan, pelo convite, obrigado a todos os internautas aí do Rondônia ao Vivo, né? E assim, nos bastidores aqui, eu acho que eu gerei mais dúvidas do que certezas, porque, na verdade, ainda é um momento de várias dúvidas, né? Até mesmo o tratamento da Covid, é uma doença que a gente fala assim, que é menos de um ano que a gente está tratando, né? Apesar de estar, hoje em dia, o tratamento que é feito hoje no mundo, não só no Brasil, no mundo, o que era feito 6 meses atrás modificou, certo? A gente tem... não tem drogas novas, não tem remédios novos, mas os resultados estão melhores, certo? Ou seja, o médico aprendeu, o hospital aprendeu, né? Até a própria população também já conseguiu entender de melhor maneira para quando tem que procurar a sua assistência de saúde, né? Para evitar que a gente chegue num momento muito avançado, muito difícil, que é mais difícil de tratar, né? E também passar dessa fase de susto, de uma lotação maior de hospitais, também fica mais fácil tratar, né? Porque no primeiro momento não há como negar que em uma situação de lotação, às vezes você tinha que estar escolhendo quem está mais grave, menos grave, né? Para ter uma internação, né? E hoje, com essa facilidade, já está... hoje a gente pode falar, né, que a gente está com vaga sobrando, né? Entendeu? Estão fechando o hospital, né? Fechando o hospital, estava com vaga sobrando, isso é um excelente sinal. Facilita o tratamento da equipe. E outra coisa também importante, que às vezes a gente fica falando que era vaga de hospital, não. A gente teve uma dificuldade muito grande que todos os países tiveram, que foi a infecção dos profissionais da área de saúde. Então, em média, as equipes às vezes ficavam reduzidas de 20%, 30% do seu efetivo, porque as equipes se contaminaram na lida do trabalho, né? E não há como negar o tanto de pessoas que na saúde que morreram, né? Entendeu? Né? Os profissionais aí que morreram trabalhando com o Covid. Agora é um momento mais tranquilo e é um momento que a gente começa a discutir um tema muito interessante, que é vacinas, que realmente para doenças virais é o tratamento que existe. Entendeu? Rodrigo, mas assim, hoje nós podemos dizer que o coronavírus ele veio para ficar? Apesar de diminuir essa epidemia, esse desespero, digamos, a epidemia continua, o desespero diminuiu, mas o coronavírus é um vírus que ou a Covid, nós vamos ter que nos acostumar a conviver com eles? Primeiro ele não veio de agora, não, né? Já começa daí, né? Ou seja, os relatos de descoberta do coronavírus é desde 1960, né? E ele sempre se encontrou muito na Ásia, tá? Então, talvez seja até um fato interessante, como aquela população já teve mais contato com o coronavírus naquela região, eles foram menos afetados, tá?
depois a gente pode até discutir um pouco isso, mas por que a China, com 1 bilhão de habitantes, teve tão poucos casos? Teve um comportamento bem diferente lá, né? Entendeu? E aquela população é uma população que sempre está tendo contato, né? A gente já teve outros surtos, né, da SARS, que é também do coronavírus, isso em 2003, né? Uma infecção potencialmente tão grave quanto o Covid. Aí você entra em outras discussões, por que não teve uma transmissibilidade maior, etc. Talvez tinha menos viagens, situações diferentes, certo? Teve depois a MERS, que é o mesmo também do coronavírus, que foi no Oriente Médio, né? E ela também foi muito grave, que já era 2009, 2010. E assim, eu costumo até falar, o Covid já tinha dado um sinal que ia dar trabalho para a humanidade, né? E aí a gente talvez não tenha relaxado um pouco, não tinha dado essa preocupação e acabou dando esse surto. Quando essa doença, que é um vírus que estava lá na Ásia, sempre naquela população, chega numa população nova, essa população nova quase nunca teve contato com esse vírus, proteção muito baixa, entendeu? Aí, né, juntou, a fome com a vontade de comer, e aí ela foi invadindo os países europeus e a América inteira. Em 2018, mais ou menos 3% das nossas mortes por causas respiratórias era coronavírus. 2018. Entendeu? Então falar que nunca existiu no nosso meio também não é verdade. Certo? Só que ele não era uma preocupação. Ele não era tão agressivo? Nunca. O coronavírus nunca foi um vírus, ele foi sempre conhecido um vírus de uma gripe muito leve. Entendeu? O que fez ele ficar desse jeito? Com o tempo eles vão mudando, né? O vírus ele vai mudando e às vezes uma variação tem uma gravidade um pouco maior, certo? Ele pode pegar uma parcela daquela população. Qual que é o problema do coronavírus? Ele deixou de atacar só o nariz e a garganta e agora ele está atacando o pulmão, entendeu? Então ele está tendo uma capacidade de invasão de outros órgãos que ele não tinha esse comportamento. Então é uma mutação natural do vírus. Natural do vírus, né? Sabe como é que é essa teoria de conspiração que foi no laboratório, essas coisas? Isso daí, gente, é difícil, né? Por quê? Porque na medicina a gente vê essas variações, entendeu? O próprio influenza, né, que é a gripe, né? Teve já o H1N1, né? De vez em quando tem algumas cepas mais agressivas do que as outras, entendeu? Então isso aí é uma coisa que acontece com a natureza, entendeu? Então de vez em quando você vai ter uma doença mais grave ou menos grave. Rodrigo, agora a gente ouve, na época que começou essa questão do coronavírus, a epidemia da forma como ela veio, algumas pessoas falaram muito o seguinte, que esses vírus, a humanidade vai cada vez conviver com vírus que vão aparecer do nada, como nada entre aspas, como apareceu o coronavírus. Por quê? Porque o homem está ocupando muitas áreas que eram florestas, está devastando, está derrubando. Então aqueles vírus que vivem, o organismo que vive na natureza, eles podem começar a se infiltrar no meio urbano e causar essas epidemias. Isso faz sentido. Eu digo porque nós estamos morando numa região que se desmata muito, derruba-se muita floresta. A gente pode um dia falar assim, olha, apareceu um vírus na Amazônia, em Rondônia, e está pegando todo mundo. Não. Então o que acontece? Normalmente esses agentes, eles precisam, que a gente fala, o vírus sozinho ele não vive. Ele precisa de um hospedeiro, entendeu? Quem que são os hospedeiros dos vírus? São seres vivos, certo? Então você tem seres vivos, por exemplo, um grande hospedeiro de febre amarela são os macacos, né? Capivaras, né? Às vezes eles estão, né? Tem esse vírus e às vezes vai lá o mosquitinho, pega lá o sangue, né? Aí depois, naquele sangue que o mosquitinho pegou, tem o vírus e depois transmite para outra pessoa. Então precisa disso, certo? Pode ser que em alguma região onde você devasta, etc., tem algum animal que tem alguma doença que potencialmente pode ser transmitida por o homem? Sim, isso é uma realidade, tá? Mas quando a gente fala de vírus, ainda mais esses vírus, eles estão dentro eles estão circulando constantemente, entendeu? Então quando você começa a ver história de vírus, você vai pegar lá, por exemplo, sarampo, que a gente estava até falando um pouquinho aqui. O sarampo talvez tenha sido o vírus que mais matou em toda a história da humanidade. As perspectivas de sarampo que tem durante vários anos, que ele tem assim, descrições antes de 2000 de Cristo, já tem descrição de sarampo, ele deve ter matado mais de 100 milhões de pessoas. Entendeu? Outro vírus também que era gravíssimo, que é a varíola, que já está erradicado no mundo já há vários anos, né? Também, né? É dessa ordem que a gente está falando, que às vezes chegou a matar assim, 10%, 15% da população.
né? Mais recentemente, lá na gripe espanhola, que tanto fala, né? Que quase 10% da população, né, que pegou a doença morreu, entendeu? Então os vírus eles existem antes do homem, certo? Ou seja, antes do homem estar na Terra já existia vírus, e com certeza o homem vai deixar a Terra e os vírus vão continuar. São seres unicelulares, né, que a gente fala, né, muito simples, e eles se resistem e eles vão se multiplicando e vão indo de um lugar para outro, entendeu? Então não tem jeito, isso a gente vai conviver com isso. Não vai ser o primeiro surto grave, mas a gente vai ter outros surtos. Do ponto de vista de pandemia, talvez tenha sido a pior pandemia nos últimos 100 anos, né? A gente está falando de aí a última grande da influenza, né? No começo de 1900. Mas pode ter outras, certo? E a discussão mais difícil é como evitar a proliferação. A gente percebeu aí que todas as medidas para tentar evitar a proliferação parece que não surtiram muito efeito, e o vírus ele vai pegando a população. Se o país se fechou mais, demora um pouquinho mais, mas daqui a pouco já está pegando. Né? O país se abriu mais, pega mais rápido, mas pega também. Entendeu? Então é difícil. Agora você, como médico estudioso dessa questão dos vírus, dessas doenças que aparecem assim, na tua opinião, qual foi a grande lição que a medicina atual tirou do coronavírus? Ou está tirando, digamos assim, não acabou, né? Eu acho que assim, primeira coisa, eu não sei se a gente aprendeu ou se a gente confundiu mais, entendeu? Primeira coisa, a gente tem que ter acesso a informações mais confiáveis, entendeu? E aí vai ser uma culpa de tudo. E também ao mesmo tempo é bom, porque o que acontece? O acesso à informação hoje, você tem um acesso à informação muito fácil, né? As mídias sociais, etc. Tudo. Mas ao mesmo tempo ela criou uma série. Eu vou te dar um exemplo bem simples, muito simples, né? De criação de informações que atrapalham. Fake news. Que são as fake news. Mas, por exemplo, você já viu aquele medidor de temperatura de infravermelho, né? Que vai lá no supermercado. Aí não sei quem falou que aquilo lá emite uma radiação e vai pegar no cérebro. No cérebro. Gente, vamos lá. Primeiro, menos, né? Aquele aparelho não emite radiação nenhuma. Quem emite a radiação é o ser humano. Ele emite as ondas infravermelhas, ele só capta as coisas. Quando muito aquele aparelho tem uma luz de LED, que é só para falar assim, olha, eu estou mirando naquela região, mas você pode pedir para o cara apagar aquela luz de LED, nem luz ele vai emitir. Você está entendendo? E aí entra onde? Entra inclusive em tratamentos, entendeu? Em medicamentos, fazendo com que a nossa população, às vezes, ela use alguns tipos de remédios que não trariam benefício algum, entendeu? Maneira de usar, algumas coisas a fazer, entendeu? Então essas informações, elas são perigosas, entendeu? Então, quando a pessoa tem que ter um embasamento e falar assim, olha, isso a gente não tem certeza. Não, isso já demonstrou que tem certeza, certo? Então, talvez isso, melhorar a informação em todos os aspectos. A gente não está falando só na medicina, não. Né? Toda vez que a gente tem campanha política, como é que essas má informações aí, ela proliferam. É péssimo, né? Ou seja, hoje em dia a pessoa fala um A, ali já é B, C, D, E, e as coisas distorcem por completo, né? Então, por isso que eu acho que talvez a gente não tenha aprendido o suficiente, certo? E como a gente não aprendeu o suficiente nesse aspecto, uma outra crítica também que questões extremamente técnicas pularam do campo de quem tem que discutir isso e entrou no campo de opinismo, né? Opinião, né? E ficou tipo uma briga de torcida, né? Briga de torcida. Então você tem o cara que é a favor da vacina, o cara que é contra a vacina, né? Tem o cara que é a favor da cloroquina, tem o cara que é contra a cloroquina, entendeu? E ninguém escuta argumentos, né? Ou seja, você ou um é o outro porque politizou essa questão que não tinha que politizar, entendeu? Se você deixasse as pessoas trabalhando como elas têm que trabalhar, né? Aí você conseguiria ter um resultado melhor, inclusive até mesmo de melhorar a discussão. Por exemplo, virou umas coisas que são dogmas, né? De distanciamento social. Se você for contra o distanciamento social, você é genocida, né? É umas coisas assim que, certo, né? Não tem muita lógica, né? O comércio não pode funcionar, mas o metrô
das 6 horas da tarde lotado, pode. Entendeu? Ou seja, no comércio a pessoa consegue ficar 3 metros um de distância do outro, né? Mas no metrô lá não pode, entendeu? Né? Então tem umas coisas assim que tem que discutir melhor, né? E a maneira que é dada a informação. Por isso que eu acho que a gente não aprendeu tanto quanto deveria. Mas é uma coisa que a gente aprendeu, que o homem não consegue controlar todas as forças da natureza, tá? Quando eu digo assim, uma doença, né? Uma doença é uma força da natureza que não é o homem que consegue controlar, não. Né? Que nem eu falei, o vírus está aqui antes da gente, vamos sair daqui, o vírus vai continuar, a gente não vai estar na Terra, mas eles vão... Tá certo. Agora, você falou sobre o remédio, que uns são contra, outros são a favor. Cloroquina, azitromicina, ivermectina. Tem de fato algum efeito contra o coronavírus? Então vamos lá, vamos tentar discutir o que é coisa que tem mais trabalhos científicos realizados aí, né, em curto espaço de tempo. Tá? Ivan, qual que é o grande problema? É uma doença que você tem pouca mortalidade. Não interpretem a maneira errada que eu vou te falar. Por que é pouca mortalidade? De cada 1000 pessoas que pegam o coronavírus, as boas estatísticas estão mostrando que 1 ou 1,3 morrem. Certo? Então, por exemplo, eu quero saber se o meu remédio ajudou a diminuir a mortalidade ou não. Certo? Ou seja, se eu tratar 100.000 pessoas, certo? Aí eu vou ver quantas pessoas esse remédio salvou. Se em 100.000 pessoas eu não der remédio nenhum, eu vou esperar 100 pessoas morrerem, certo? Se eu dei o meu remédio e ficou 50 pessoas morrerem, eu salvei 50 com remédio, concorda? Então isso daí é bem lógico, é bem matemático. Mas para eu conseguir fazer isso, eu tenho que usar um grupo grande, entendeu? Então quais são as grandes falhas dos trabalhos? Eles não conseguem ter grupos grandes porque não tem tempo para fazer isso, você está entendendo? Não tem tempo, a doença tem muito pouco tempo, você não consegue controlar bem quem que recebeu a medicação, quem não recebeu a medicação, certo? Então assim, você fica com essa dúvida que você não consegue dar uma certeza que são os trabalhos científicos bem organizados, tá? O que a gente pode dizer? Que a cloroquina, em quase todos os ensaios, mostrou alguma melhora, entendeu? Não é a melhora que a gente esperaria, entendeu? Mas também não é a ausência de efeito total, tá? Ivermectina, é extremamente recente. Os trabalhos agora estão querendo mostrar que ela diminui a quantidade de vírus que fica na pessoa, certo? Só que a gente não tem resposta se isso diminui internação, se diminui gravidade, não tem essa resposta ainda, tá? Certo? Azitromicina é um antibiótico, entendeu? Por que às vezes você dá azitromicina para quem tem Covid? Porque o Covid diminui a imunidade da pessoa, que é a história natural de um vírus, e aí depois a pessoa pega infecções bacterianas, tá? Então a azitromicina, quando é dado no momento certo, com desenvolver uma infecção bacteriana, ela vai ter seu efeito, certo? Tá? Mas utilizar assim, eu estou em casa, agora vou utilizar isso preventivamente, a gente não tem essa resposta, não parece... E às vezes você vai pegar só o efeito maléfico disso. Você está entendendo? Tá? Então eu tenho muitos pacientes aí que chegavam lá no consultório e nem teve Covid em nenhum momento, mas tomou todas essas coisas, quase 1 mês, 2 meses, esses negócios tudo, e chegou lá com dor no estômago, entendeu? Então o que acontece? A gente tem que ver que às vezes não adianta entrar em desespero, né? Tem que tomar cuidado. Eu sei que é uma doença que mata, né? Mata muita gente porque pegou muita gente, entendeu? Né? Mas você colocar assim, por exemplo, vamos colocar em Porto Velho. Porto Velho você tem 600 mil habitantes, né? Certo? A gente tem aproximadamente 700 óbitos em Porto Velho. Tá? Não sei se está um pouco mais, entendeu? Mas você vê que a grande maioria da população, né? Se colocar 499.500, não evoluiu dessa maneira. Tá? Então não é uma mortalidade extremamente alta. O problema é que esse vírus pegou uma população nova. Então, como pega uma população nova, o número de mortes assusta. Entendeu? Então não é uma... Por exemplo, em causas respiratórias, no ano passado a gente teve mais ou menos 80, 90 mil mortes de causas respiratórias diversas. Certo?
Ano passado. No Brasil? No Brasil. Então, esse ano você só vê que só o coronavírus está com 150, 160 mil. Então, a gente vai ter um aumento. A gente vai conseguir saber bem a estatística quando passar o ano, entendeu? Mas, de qualquer jeito, é uma doença que aumentou a mortalidade. Isso aí não tem como falar assim, não, aumentou pouco. Não, aumentou. Entendeu? Não adianta você passar pano e falar assim, não aumentou. Não, aumentou. Casos que não eram para morrer, se não tivessem pego o Covid, não morreriam, entendeu? Então o Covid ele foi diretamente responsável por várias mortes, inclusive de pessoas jovens. Agora, eu queria que você explicasse para o internauta, a gente ouve muito falar, mas o que é a Covid-19? Então, Covid-19 é o vírus do coronavírus, certo? Tá? Por isso que ele tem o co, né, de coronavírus. 19 foi o ano que ele foi descoberto. Ele foi descoberto, acho que em outubro de 2019, na China. Então ele ganha esse nome porque foi o ano que ele foi descoberto, né, de infecção dele. Tá? Então por isso que ele tem esse nome. Tá? O que acontece? Quando o Covid, né, 19 chegou no Brasil, você tinha mais ou menos 4 variações dele em abril. Em julho já eram 10 variações. Né? E acho que a última vez que fizeram que achei em setembro já tinha 30 variações, tipos diferentes de vírus. Modifica um pouquinho, entendeu? Né? Então isso aí você já vê que ele já vai se modificando. Então a gente vai caminhando para de repente a gente ter um outro Covid, que nem do influenza, né? Influenza todo ano você vai tendo. Pode ser mais letal ou não? Normalmente a tendência é dizer que é menos letal. Normalmente se você tem um vírus grave desse a cada 10 anos. Né? O influenza foi em 2009, 2010, a gente teve aquele surto de H1N1, entendeu? Né? Mas com o passar dos anos ele pode ter de novo uma gravidade. Ou seja, nós vamos ter que nos acostumar ainda mais a não conviver só com com eles, com outros vírus. A gente tem outros vírus que matam também. Não é só esse vírus que... Você pode ter vírus, por exemplo, que a gente não tem um vírus sincicial pulmonar. Ele às vezes pode dar um surto e pegar várias pessoas. Entende? Tá certo. Rodrigo, outra coisa. E aí vai ser a discussão do momento. É um embate, já virou, como você falou, virou um embate político. Vacina. Temos a vacina da China, de Oxford, a russa e as que estão em evidência são essas 3 por enquanto. O que a gente tem a dizer dessas vacinas? Qual é a diferença entre elas? Mas o objetivo é só curar ou matar o vírus, não é isso? Vamos tentar entender primeiro por que vacinar. Certo? Por exemplo, o resfriado, todo mundo tem um resfriado aí, não tem? Você tem vacina para resfriado? Não tem. Entendeu? Não tem. Então a história dela demonstra que para algumas doenças mais graves, que eu não tenho remédio, um tratamento específico, entendeu? Eu tenho que fazer uma prevenção. O que é uma prevenção? Que é chamado de vacina, né? Você vai dar um agente ali, vai colocar esse agente dentro do seu organismo, o seu organismo vai identificar esse agente e vai produzir substâncias que quando você tiver contato com essa doença, você já vai estar protegido, certo? Ou seja, na hora que aquele vírus entrar no seu organismo, você vai assim, opa, aquele vírus já... Eu tenho a minha defesa, eu já vou conseguir matar ele sem ele poder invadir as células e gerar uma doença, certo? Então isso aí a gente tem vacinas para... Você vê quantas vacinas a gente tem aí, né? Tuberculose, meningite, poliomielite, tétano, poliomielite, né? Antigamente era raiva, e vai. Aí você tem vacina até para animais, né? Febre aftosa, né? Não vou falar de animal porque eu não faço a mínima ideia. Mal sei as vacinas que meus gatos e meu cachorro usam, né? Mas aí que tá. Aí quando você discute vacina, né? Eu acho que eu trouxe uns slides aqui. Vamos tentar colocar o primeiro slide aí, que ele é bem interessante, ó. Esse slide a gente tá um pouco mais distante aí, mas aqui eu vou te mostrar aqui, ó, pra gente ver junto aí, né? O internauta vai ver. Então o que acontece? O que é isso daqui, gente? Isso aqui é um trabalho muito legal, muito bem feito, certo? Tá? Que ele mostrou o impacto da vacinação contra a influenza em mortalidade de doenças respiratórias em idosos lá em São Paulo. Tá? Foi feito pela Universidade de Campinas, tá? Um trabalho muito bem feito. O que ele pegou? Ele só pegou as mortes por causas respiratórias,
antes e depois do início da vacinação para influenza. Ok. Certo? Então ele não fez... eu estou mexendo em tratamento, não estou mexendo nada, só vou acompanhar. E o que ele viu? Ele viu que quando começou a vacinar com influenza, você teve uma relativa queda da mortalidade. A curva né, masculina, né, ou seja, que sempre estava aumentando a mortalidade, ela deu uma reduzidazinha na ponta quando começou a vacinar. Ou seja, ela ficou legal essa vacinação. Só que ao mesmo tempo ele também chegou à conclusão que quando eu dava para pessoas mais jovens, 55, 60 anos, não adiantava nada. Você está entendendo? Não modificava nada, não diminuía a mortalidade, certo? Então, o que é a primeira coisa que a gente tem que ver? Em qual idade, em qual pessoa, em qual população que a minha vacina vai ter efeito? Você está entendendo? Então, por exemplo, recentemente o CDC, que é o órgão como se fosse um de controle, né, uma Anvisa americana, ele demonstrou, juntou todas as mortalidades, que menores de 18 anos, a chance de ter uma mortalidade por Covid é 0,0001%, era uma quantidade muito pequena. Certo? E aí o que acontece? Para essa população, bem provavelmente a gente não vai ter benefício. Aí fala assim, não, mas eu vou vacinar eles para proteger os outros. Não, então não vacina ele e vacina os outros. Claro. Entendeu? Para que eu vou trazer só um risco para alguém? Então, esse campo epidemiológico, para você entender, isso aí não dá para você ter as respostas completas em 6 meses. Entendeu? Então, por isso que a gente fala assim, que às vezes qualquer tipo de decisão de vacinação nesse momento, tecnicamente, né, falando medicamente, ela é meio discutível. Então nós não tivemos ainda um tempo para avaliar os resultados. Não tem. A gente não sabe nem em quem a população vai ser efetivamente bom vacinar. Então, tipo assim, a vacina, tanto uma chinesa como uma de Não Oxford, importa, qualquer uma nós que não chegar temos agora, garantias ainda que elas são... Não é que eu não estou nem discutindo, eu peguei ali uma excelente vacina, ela é excelente. Okay. Ela tem um efeito adverso ali, normalmente de 1 para 100 mil pessoas, ela vai dar alguma reação grave, certo? Nessa população, eu vou ter uma mortalidade menor do que 1 para 100 mil. Você está entendendo? Então, nessa população, que seriam os jovens abaixo de 18 anos, esse aí, se eu vacinar, entendeu? Eu posso eventualmente ter uma reação grave em alguém que, se te pegasse o coronavírus, não ia ter nada. Você está entendendo? Então, eu vou dar um remédio que eu vou trazer só malefício e não vai. Quando a gente fala remédio, no caso vacina, né, que a gente está discutindo. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber, em quem a gente vai dar. Certo? Então, a população. Eu posso dar em grávida? Entendeu? Tudo que a gente está discutindo hoje de vacina, veja só. Isso daí é como assim, estão desenvolvendo uma vacina que é um estudo experimental. O estudo experimental, ele tem que ter 4 coisas importantes no estudo experimental. Certo? Primeiro, quem está participando tem que saber que está participando. Você tem que ter autonomia. Assim, eu quero participar. Eu não quero ser uma cobaia. Certo? Então esse daí, primeiro. Que esse tratamento me traga algum benefício. Perfeito? Ou seja, realmente que vai me dar defesa do coronavírus. Se eu pegar o coronavírus, eu não vou ter a doença, entendeu? Segundo, que esse remédio, que seria a beneficência, a não maleficência agora, que esse remédio não me faça mal. Certo? Ou seja, não adianta eu te dar uma vacina e daqui a pouco você desenvolve um monte de coisa aí e você tem pior do que estava antes, entendeu? Não pode isso aí. E o quarto, você tem que fazer um tratamento que, teoricamente, ele tem que ter o quê? Uma distribuição universal, ele tem que ter uma justiça social ali naquele tratamento seu. Então, são os princípios bioéticos, entendeu? Certo. Então, quando você está fazendo esse trabalho científico que está sendo feito para as vacinas, a gente ainda não tem acesso a resultados, entendeu? Então, tem muitas dúvidas. A população mais velha vai se beneficiar ou não? A população mais jovem, vale a pena vacinar ou não? Grávida, posso vacinar ou não? Posso vacinar em quem já teve a doença? Sim ou não? Certo? Se eu tenho dúvida se a pessoa teve a doença ou não, que teste que eu tenho que fazer antes para ver se ele não vai ter uma reação com a vacina? Você está entendendo? Então, são essas dúvidas que tem, certo? Tem ali agora o segundo gráfico, que é
da apresentação ali, vamos ver se eles colocam ali o segundo gráfico. Então, a primeira coisa que a gente discutiu é quem eu vou vacinar, certo? A segunda discussão é quando eu vou vacinar, entendeu? A terceira é onde? Onde pode ser no bumbum, né? Pode ser no bumbum. Mas a gente vai chegar nessa outra parte que também é uma parte muito importante, como vacinar. Como vacinar. Entendeu? Tá? Então agora, quando vacinar? Então nesse gráfico aqui, a gente está falando de Portugal, tá? Em Portugal você tem esse daí é uma sazonalidade do influenza, tá? Certo? A sazonalidade do influenza. Ah, ele tem duas partezinhas ali. Você consegue colocar as duas partes juntas ou não? Na tela? Ou tem que só uma parte, depois outra? Consigo. Aí, conseguiu, né? Então o que acontece? É a sazonalidade de Portugal. O que acontece? Portugal, na influenza, esse gráfico mais vermelhinho, ele sempre tem um aumento no inverno deles. Começa mais ou menos outubro, novembro e começa. E aqui é o gráfico dos casos de Covid. Tudo bem, eles tiveram o Covid naquela época um pouquinho fora, mas agora onde está começando os novos casos de novo de Covid? Mais ou menos na mesma época, entendeu? Que teoricamente é a segunda onda, né, que é chamada segunda onda, e o que a gente entende na medicina que é a época de proliferação de vírus respiratórios, entendeu? Aqui a nossa segunda fase começa em março. Esse cenário português é o mesmo para os Estados Unidos, que também está ficando frio agora lá, está chegando o inverno? No hemisfério norte, normalmente. Okay. Agora quer ver, passa o próximo lá, que agora a gente vai ver o brasileiro, quer ver? Ó? O brasileiro. Então o brasileiro, esse aqui, ó, o gráfico de cima do que a gente está vendo aqui, ele era a síndrome respiratórias agudas graves de 2019 no Brasil. E aqui o Covid. A gente tem uma curva muito semelhante de distribuição do vírus. Ali são vários vírus, não é só, é influenza, vários vírus que dão quadros respiratórios. E aqui do Covid. Então o Covid está caindo, certo? Caiu a sua sazonalidade, certo? E o que você espera de que no Brasil vai acontecer de novo o aumento das mortalidades por síndromes respiratórias agudas causadas por vírus? Começando de novo em março, certo? Quem que vai ser o protagonista em março? Será que vai ser a continuação do Covid? Será que vai cair bastante essa mortalidade ou não? Isso a gente não sabe. Então, quando que eu tenho que vacinar as pessoas, certo? Se essa vacina me dá uma proteção de 2, 3 meses, eu tenho que vacinar o quê? Mais ou menos um pouco antes de você... Ah, não, essa vacina dá uma proteção de 6 meses, 7 meses. Então, eu posso vacinar em janeiro. Por que o influenza não é vacinado logo quando sai a vacina lá em janeiro? Porque ele não dá tanto tempo de defesa, entendeu? Então, normalmente o influenza a gente dá ali para maio, abril, maio, a gente começa a dar a vacina para o influenza para poder se defender, certo? Tá? E aí vamos colocar logo o último aqui, que é uma questão também dos efeitos adversos da vacina. Então, o que acontece? A gente tem alguns probleminhas que são, você dá uma substância e a gente tem alguns efeitos adversos. Talvez uma das vacinas que tem bastante efeito adverso, tem a vacina da raiva também, mas a febre amarela, tá? A febre amarela, ela tem alguns eventos graves em até 0,01% das pessoas que usam febre amarela, eventos graves, tá? Às vezes vai levar internação, fica alguma sequela, etc. Tudo, tá? Então, se você chegar e vacinar a população brasileira inteira para febre amarela, certo? Tá? Onde a pessoa nunca vai ter chance de pegar febre amarela, você pode correr o risco de você trazer só eventos maléficos para uma pessoa que talvez ela nunca iria ter contato com a febre amarela, tá bom? Okay. Influenza. Influenza já os eventos raros já são muito menores, né? Mas os eventos comuns, aquele lá de ter uma gripezinha, não sei o que mais lá, já tem bastante. Você pode ver que quase todo mundo que toma vacina da gripe reclama que ficou gripado, né? Que teve alguma coisinha ou não, etc. Tudo. Bom, então, em efeitos adversos da influenza, não tem, parece ser muito, mas os efeitos mais graves é raro. Essas vacinas estão falando que tem um efeito, alguma reação em 5% dos casos. Pouco, entendeu? Não é o grande problema não, sem ver a questão de eventos mais graves. Segundo, eficiência. Todas elas falaram que a eficiência delas é acima de 80%, uma fala que é 90%, a da chinesa fala que é 98%. Para você ter uma ideia, a eficiência da vacina da influenza é de 60% a 70%. Não é uma vacina que você fala assim que, pô, o cara vacinou, está garantido que não é isso, é de 60% a 70%. Não é como é que é?
a última água do deserto, né? Não? Uma bolacha do pacote, entendeu? Então, essas informações técnicas, talvez ninguém dá. Você está entendendo? Então, o que acontece? A gente está pegando uma vacina que está saindo da fase de falar que não faz mal. Você está entendendo? Essa fase que ela fala que não faz mal. Você vai entrar na segunda fase, que é para ver se ela te protege. Porque até agora eu só consigo ver se ela me protege dosando sangue, etc. Tudo. Certo. Como é que eu vou saber se ela protege? Se essas pessoas não pegarem o vírus, certo? Saber quanto tempo protege. Entendeu? E saber se eu não vou ter alguma população que vai ser ruim vacinar. Você está entendendo? Então, eu não tenho informação nenhuma sobre gravidez. Entendeu? Eu não tenho nenhuma informação sobre lactante, criança de menos de 6 meses, que também não morreu nenhuma, né? Então, vale a pena vacinar esse bando de gente que não teve nada, tá? E aí a gente vai entrar na questão de vacinas, veja só. Então, você veja só que a gente tem tanta informação sobre vacina, antes, se você tivesse com a sua vacina pronta aqui agora, você não sabia o que você vai fazer. Como não tomo, né? Não é nem isso. Para quem que eu vou dar, como eu vou dar, quando eu vou dar, entendeu? Agora a gente tem uma facilidade maior do que qualquer outro país do mundo. O nosso sistema de vacinação, certo? Ou seja, né, a nossa amplitude, ela é nacional. Então, assim, se chegou uma carga aqui de vacina, às vezes em menos de uma semana já está em todos os postos de saúde e a gente consegue vacinar todo mundo. Porque vacinar não é simplesmente ter a vacina. Vacinar, eu tenho que ter alguém que aplique a vacina, eu tenho que ter a conservação da vacina, eu tenho que ter a seringa, eu tenho que ter a luva, eu tenho que ter o álcool, eu tenho que ter tudo, entendeu? Em todos os postos de saúde a gente tem isso, entendeu? Então o programa de vacinação brasileiro é excelente. E essas coisas ninguém fala, né? O pessoal só gosta de malhar o Brasil, né? Entendeu? Então o que acontece? Não tem que estar preocupado em questão de distribuição e como vai aplicar. Você imagina como é que tem alguns países vão tratar a questão da vacinação quando sair? Por exemplo, a Índia. Meu Deus. Como é que vai vacinar aquele povo? Como é que vai ter controle? Aqui todo mundo tem um cartão do SUS, tem uma carteirinha de vacina. Eu sei quem tomou, quem não tomou, eu consigo fazer um controle, você está entendendo? Então, assim, a gente está muito melhor do que em outras situações, assim, de termos de organização. Rodrigo, você falou da nossa capacidade de organização, de vacinação, de atendimento médico da rede pública. O coronavírus, ele mostrou também que o SUS é necessário? O que é o... De onde vem o SUS, né? É do modelo britânico, né? Não. O SUS, ele é uma construção pós-guerra. Tá? Então, o que é o pós-guerra? O pós-guerra, aquela Europa toda destruída, né? Foi visto lá que o pessoal começou a ter problema de saúde, se você não desse uma assistência pública, o povo estava morrendo, entendeu? Então começou a ter isso. Em quase todos os países você tem. Então o SUS ele tem muito dessa criação pós-guerra, da necessidade de dar a assistência, tem muito da questão do atendimento, como é na China, como é na Rússia, né? Uma coisa assim de envolvimento de outras categorias, não só a médica dentro do SUS, entendeu? E depois ele foi uma junção, né? Ele foi visto, né, na nossa Constituição de 1988, uma construção social, certo? Tem defeitos, não vamos discutir isso, entendeu? Mas ele é o maior programa de saúde pública do mundo. O maior programa. É o que faz mais atendimento, mais cirurgia, mais transplante, mais distribuição de medicamentos, etc. Tu não quer saber de desvio, eu estou querendo saber do resultado, entendeu? Então o resultado dele é muito bom. Tem muitos defeitos, às vezes ele não consegue resolver o problema, né? Isso é uma questão do coisa. Mas é um programa muito bom, entendeu? Então, ou seja, você tem um programa para uma população que não tem condição de custear o seu serviço de saúde, ele é importante, certo? Talvez o que a gente tenha visto agora nessa pandemia é essa diferença, né? Que você tendo uma saúde pública um pouco mais organizada, não vou falar que é o ideal, que saúde pública ideal está longe de ser alcançada, mas um pouco mais organizada fez com que o Brasil não passasse tanto sufoco, entendeu? Né? E não é só em saúde, né? Você tem que também dar assistência, às vezes previdenciária, né? Assistência emergencial, como foi dado nessa questão de desempregos, etc. Tudo. Mas o SUS, ele a cada vez ele demonstra que quando a gente tem um problema grave de saúde, a gente está mais tranquilo, né? Certo. Com os pacientes que você trabalha, que
tiveram Covid ou têm Covid, o que você tem notado após a Covid nesses pacientes? Porque tem casos de pessoas que desenvolvem problemas de locomoção, problemas de coração. Então vamos lá. Então aí, normalmente assim, os casos graves que passaram em UTI, que foram entubados, tiveram quadro, esses casos às vezes eles ficam com sequelas mais tempo. Entende? Que eu te falei, é muito pouco tempo para a gente saber a que ponto vai ter, que grau vai ser essa sequela. Entendeu? Certo? Mas até hoje, por exemplo, você vê que tem muitas pessoas que não conseguiram voltar à sua atividade normal. O que é a sua atividade normal? Poder trabalhar, poder fazer, né, suas coisas. Às vezes estão limitados em cadeira de rodas, problemas às vezes de rim, etc. Então, assim, os casos mais graves que passaram por UTI, esses têm mais frequência sequela. Do mesmo jeito que eu vi pacientes que passaram na UTI e foram entubados e hoje estão sem sequela nenhuma. Tá? Agora, quem não passou pela UTI, normalmente são quadros mais leves. Às vezes fica com um pouquinho de dor no corpo mais um mês, 2 meses, depois melhora e já está voltando à sua rotina. Ok. Outra pergunta, que inclusive semana passada foi uma das matérias mais lidas aqui no site, foi quando o governo soltou o decreto colocando Porto Velho e muitas outras cidades na fase 4. Minha pergunta é a seguinte: o senhor acha que Rondônia está certo em relaxar com as medidas de isolamento nesse momento? Aí vamos entrar na questão de isolamento, né? O isolamento foi difícil, hein? Essa discussão ela é muito interessante. Veja só, a gente tem alguns... como eu te falo, como a doença ainda está avançando, tem muitas coisas que a gente vai conseguir ter mais resposta com o passar do tempo, né? Então, por exemplo, você falar que o isolamento não teve nenhum efeito, mentira. Isso aí você não tem como falar que não tem nenhum efeito. O isolamento diminuiu a mortalidade total da doença. Essa que é uma discussão mais interessante, certo? Ou seja, aquele país fez um isolamento, aquele outro país não fez o isolamento. O país que fez o isolamento conseguiu ter menos morte do que o outro que não isolou. E isso a gente está começando a ver que não é um fator tão verdadeiro. Entendeu? Okay. Eu estou acompanhando os números quase que diariamente da Argentina. Pois é, teve um aumento dos casos. Entendeu? A Argentina ela fez um fechamento muito agressivo, certo? E a gente começou a ver agora que é aquela coisa assim, o distanciamento parece que ele atrasa o avanço da doença. Isso é verdade? Mas ela avança. Entendeu? Parece que é inevitável. Entende? Dentro do Brasil a gente tem eventos que são muito interessantes. Por exemplo, quando você fala em Pará, em Manaus, a doença ela avançou muito rápido. Entendeu? Se bem que Manaus avançou até mais devagar do que Porto Velho. Depois a gente chega aqui. Porto Velho é uma que avançou bem rápido, né? Eles avançaram muito rápido, entraram no pico da curva e caíram. Saíram do problema, certo? Aí você veja só, por exemplo, São Paulo. São Paulo deu uma segurada em algumas coisas, não sei o que lá, e eles estão convivendo com um problema, uma base mais larga, ou seja, mais tempo de convívio do problema. Entendeu? Então o distanciamento social tem muita controvérsia. Certo? Então a gente tem que discutir muito isso daí. Eu acho que assim, você não pode ser o dono da verdade e falar que tem que fazer, né? Você tem que discutir vários fatores. Os atores da sociedade não é só os atores da saúde, né? São toda a sociedade em si, parte produtiva, né? Todas essas partes. Eu acredito que assim, setores que você consiga dar uma segurança, evitar ter essa circulação maior, você consegue ficar parado. Acho que não é o problema, né? A gente está falando, por exemplo, a educação de pessoas mais velhas, né? Ou seja, mais velhas eu estou falando assim, 14 anos, 15 anos, estou falando mais velho, entendeu? Mas faculdades, etc. Tudo, porque eu acredito que ali, em muitas dessas situações, esse grupo, e a gente também tem que discutir quem pode conseguir ficar à distância ou não, entendeu? Porque às vezes a pessoa não tem todo o acesso, a estrutura para conseguir ficar com uma educação à distância, né? Então a gente tem que ver todas essas coisas tudo. A universidade, as escolas públicas pode dar 2 opções, né? Quem tem, quem não pode, quem tem que ir lá, tem que às vezes fazer a merenda lá no local, né? Porque você sabe que tem alguns estudantes que precisam da merenda ali, faz parte
né? Mas parece que algumas escolas estão liberando isso para casa, né? Então tudo isso daí você tem que ser analisado de maneira individual. Por quê? Porque quando começou a doença, ninguém ficou falando para você que era 15 dias. Não, na verdade todo mundo falou que eram uns 15 dias. Todo mundo tinha a impressão que eram uns 15 dias, 20 dias ia acabar, né? E já tem mais de 6 meses. E assim, enquanto você não tiver uma solução definitiva, que teoricamente seria as vacinas, o vírus vai circulando. A gente está falando de 2, 3 anos, né? Entendeu? E até eu entendo um pouco essa pressa da vacina, mas o que acontece? Porto Velho, a queda dos novos casos, a queda de tudo, foi muito sustentada. Você está entendendo? A gente não está tendo assim, opa, está voltando. Entendeu? Não está. Né? Ou seja, ela caiu, entrou num platô de infecção muito grande, caiu. Então toda vez que a gente tem em alguma região uma morte, chega a uma morte por 1000, certo? Tá? Isso daí, ou seja, representa aqui em Porto Velho de 500 a 600 mortes. Isso em todas as cidades caiu demais os casos novos, entendeu? E aqui se repetiu. No Brasil, para você ter ideia, a gente está com 0,7 mortes por 1000. Então, teoricamente, ainda tem ainda vários, assim, a gente fala que ainda tem mais uns 30 mil casos aí. De qualquer jeito, o número de mortes, todo mundo esperava que ia ser bem menor. Bem menor. Por ser um país tropical, né? Um país que não tem um inverno naquele momento, né? Mas o tempo da doença, ou seja, aqueles 2, 3 anos dela continuar, a gente vai ver um novo pico de doenças respiratórias a partir de março, como todo ano. Seria uma segunda onda? Essa palavra de segunda onda é difícil de eu te falar, entendeu? Mas pode ser que a partir de março a gente volte a ter aumento de números de mortes por coronavírus, de repente no seu 19, pode ser já uma variação do 20, né? Já uma variação nova, ou mesmo ele pode voltar a um patamar que era anteriormente dele, ou seja, ele ser responsável por menos de 3% de mortes respiratórias, entendeu? Agora, bem provavelmente, ele vai estar ali responsável por uns 60%, 70% de mortes respiratórias. Agora, o vírus do coronavírus, ou coronavírus, ele fica nos alimentos, nas superfícies? Acabou demonstrando que isso não é forma de contaminação. Contaminação é pessoa a pessoa. Então você ir no mercado fazer compra não tem... Fica tranquilo, não precisa jogar água sanitária. Agora você tem que usar máscara lá. Que é o recomendável, né? Tá? E a máscara também, veja só. Se você não tem uma pessoa que está tossindo, que não está espirrando, etc. Tudo, teoricamente a chance de contaminação cai muito. Entendeu? Mas é uma maneira de você ter uma proteção individual. Tá entendendo? É aquela coisa que eu costumo falar. Se você não quiser ter nenhum acidente de carro na cidade, a maneira mais simples que tem é a gente cortar todos os carros da cidade. Não vai ter acidente de carro, certo? Para você ver que não tem condição de ficar sem carro na cidade, a gente gerou uma série de regras. Então tem ruas que usam a 20 por hora, tem faixa de pedestre, tem semáforos, entendeu? Então a gente também tem que criar essa regra para a gente conseguir conviver com essa doença. Então talvez a máscara não seja algo necessário, entendeu? Para evitar que a pessoa tussa ali perto do outro, entendeu? Tudo. Somente em lugares onde possam estar mais aglomerados, onde seria transporte público, é um local mais complicado, né? Entendeu? Então esses lugares você tem que entender que talvez a máscara ali seja muito mais importante. Agora os espaços abertos, já tem até trabalhos mostrando que não aumenta a infecção, né? Você falou o negócio do exemplo dos carros e tal, eu me lembrei de uma história que me contaram uma vez, de um cantor na década de 40 ou 50, ele cantava em São Paulo e começou a fazer sucesso no Rio. Só que ele nunca ia no Rio porque ele tinha medo de que pegar avião. Então, mas ele começou muito a... Ele falou, não, eu vou de carro. Então ele fazia Rio, São Paulo, Rio. E o medo de avião era aquele assim que não tinha como. E num belo dia ele morreu de acidente, um avião caiu em cima do carro dele na estrada. Não, olha só, tá vendo? Não tem jeito, né? Quando está descrito ali, né? Foge, mas um dia chega, né? Rodrigo, eu queria assim, nós conversamos muito aqui, foi muito
Gerei mais dúvidas do que certeza, não, né? Não gerou não. Pelo contrário. Mas a gente não falou das vacinas. Deixa eu falar rapidinho das vacinas, dos tipos das vacinas, né? Veja só, a vacina chinesa, ela tem uma tecnologia que ela já é, como diria assim, rotineira, né? Certo. Que é o vírus atenuado desde 1970 que a gente tem essa tecnologia. É uma vacina que ela tem a vantagem de ser até relativamente mais fácil de ser feita. Tem alguns probleminhas que às vezes ela precisa de muita gente, etc. Tudo até você conseguir o melhor agente. Tá? Mas o que acontece? Eu te dou um envelope de um vírus, certo? Que não vai causar a doença. E esse envelope, quando ele chega no sangue, talvez ele não consiga ser apresentado para dentro da célula, certo? Então, o coronavírus ele tem muito dessa necessidade da proteção que a gente chama de proteção celular, que é uma proteção da célula, ela mata diretamente o vírus, e a proteção pelos anticorpos, entendeu? Então parece que a vacina chinesa ela produz bem anticorpos e não tem muito boa essa resposta celular. Os outros institutos, eles começaram a fazer uma vacina que é chamada vacina vetorial. O que é vetorial? Eu pego outro vírus, certo? E dentro desse vírus eu tenho esse material do coronavírus. E eu jogo direto dentro da sua célula. Tá entendendo? Só que essa vacina dessa tecnologia vetorial, ela tem muito para animal. Para homem não tem muita gente. E eu estou falando da russa e de Oxford, entendeu? Da China não, entendeu? Então da China teoricamente é mais segura, né? Até eu brinco aqui, a da China se até em 4 semanas não der efeito colateral, tá beleza. A outra não, a outra a gente não sabe, pode dar efeitos colaterais até um pouco mais tempo, você tá entendendo? Então a outra, em termos de segurança, talvez precise dar mais um tempinho, sabe? Não é aquela coisa assim, tá pronto e já vai colocar. E a russa talvez seja a mais sofisticada que tem. Porque ela assim, a primeira, são 2 doses. A primeira vez que ela dá uma dose é uma capa e a segunda dose é uma capa diferente para dar mais força ainda, entendeu? Então os russos fizeram uma bela vacina. Se vai ter efeito colateral ou não, eu não sei, mas que assim a de mais alta tecnologia russa, depois seria de Oxford, né, de tecnologia de vanguarda, e a chinesa que seria, como diria assim, o nosso Fusca, né? Ou seja, aquela que já padrão, entendeu? Mas de qualquer jeito, que não estou te falando, antes da gente vacinar em massa, a gente tem que saber quem vacinar, entendeu? O período de vacinar, para a gente poder fazer. E aí isso daí é uma coisa extremamente técnica, epidemiologistas, entendeu? Não dá para nem presidente, nem governador falar, vou comprar. Talvez assim, o que eles queiram discutindo aí é talvez ele ter uma reserva de vacinas, né? Opa, eu quero ter 30 milhões, 40 milhões de doses. O Ministério da Saúde, ele acho que comprou 40 milhões de doses, entendeu? Então ele colocou mais ou menos 20% da população, né? Mais plausível, né? Mais pé no chão do que o outro lá que comprou para 100% da população paulista. Então não dá para você entender um governador comprando 100% para uma população, sendo que às vezes eu não vou vacinar quem é grávida, não vou vacinar crianças menores de 12 anos, não vou vacinar quem já teve doença, entendeu? Então o certo seria o quê? Compra só a metade, compra uns 20 milhões, 15 milhões de dólares, e não essa totalidade. Quando a discussão vai para o mundo político, acontecem essas coisas, né? Não sei quem que orientou ele, não, compra vacina para todo mundo, até para quem já teve doença. Não tem lógica. Você está me lembrando aquela história do cara que falou assim, eu não compro carro zero, por quê? Carro zero, logo que é lançado, ninguém sabe como é que é esse motor. Espero, dou um tempo. Na quarta versão dele, aí falar, esse povo já arrumaram todos os problemas que tinham. Aí é mais ou menos isso, entendeu? Mas assim, tem vacinas que demoraram 10 anos, 20 anos para você chegar numa vacina ideal. Tem histórias terríveis de vacinas na humanidade. Histórias que erraram, colocaram um produto errado lá, em vez de ajudar, matou várias pessoas, entendeu? Então é muito complexo. Deixa estudar com paciência, sem o negócio, como é que é? Colocar o carro na frente dos bois, né? Com paciência, aí vai dar certo. Agora, se quiser apressar as coisas... Acho que tem que tirar esse viés político que você falou, ideológico, que é medicina. Medicina, entendeu? Pode ser que a gente vai ver aqui, por exemplo, a vacina chinesa mostrou todas as qualidades que a gente queira, entendeu? Preveniu bem para idoso,
deu bom anticorpo, deu imunidade celular, deu todas as nossas respostas, entendeu? E ela é mais segura, entendeu? Porque é uma tecnologia que a gente já tem desde 1970, a gente já usa isso daí, entendeu? As vacinas vetoriais, a gente tem muitas dúvidas ainda, sabe? Pode ser, pode não ser, entendeu? Né? É claro que ela já tem uma tecnologia que já é usada até para tratamento de câncer. Né? Em alguns tipos, você coloca a quimioterapia dentro dele, coisas bem complexas, são bem modernas, entendeu? Mas a gente tem que esperar e ver o resultado. Tá certo. Rodrigo, muito obrigado mesmo. Foi muita coisa, né? Vacina não é fácil. E é um assunto que ainda ainda tem muita pergunta, mas infelizmente trabalha com tempo aqui. Mas assim, gente, te agradeço muito você ter vindo aqui, ter explicado pra gente, ter falado com o nosso internauta, ter me tirado muitas dúvidas em relação a essa questão da vacina, que a gente ouve muito, como eu posso te dizer, são uma notícia aqui, outra ali, a gente mexe com comunicação, então o dia inteiro pegando notícia aqui, fala, qual que é o certo, afinal de contas? O problema é que a gente não tem relatório de nenhuma vacina, você está entendendo? É um negócio novo, né? Então a gente não sabe que monstro é esse. Você imagina só, o cara está desenvolvendo um produto, no meio do desenvolvimento do produto dele aparecem vários defeitos, só que ele não fala nada para você. Eu não tenho essa informação. Eu não tenho informação se alguém pegou a doença depois que foi vacinado, que reação que tem. Eu não tenho nenhuma informação. Você está num labirinto escuro. Então, você tem que esperar o quê? Ele mostrar o seu relatório, entendeu? Isso vai ter que ser auditado por auditores independentes, entendeu? Não adianta chegar aqui e falar, olha, meu negócio funciona. Tá, e aí, né? Entendeu? Não funciona bem assim. Outra coisa importante, que é fundamental e talvez a gente não tenha. As vacinas elas têm que ser testadas na nossa população. Tanto a chinesa, né, e a Oxford, elas estão sendo testadas na nossa população. Isso é bom. A Rússia não lembro direito se estão testando, acho que 12 estados pediram para testar e iam começar a testar. Então a Rússia talvez não tenha essa... você comprar a vacina russa, talvez o defeito seja que não foi testado aqui. Tá entendendo? Então também tem que testar. Eu acho que tem que testar, né? Ou seja, o governo quer testar, está funcionando lá na população deles, por que não testar na nossa? Entendeu? Mas tem que testar. Não dá para você pegar uma vacina que funciona lá na Suécia, entendeu? Até brinco lá que os caras são tudo alto, loiro, de olho azul, chega aqui pra mim, você acha que vai funcionar pra mim? E pra mim, então, como é que fica essa história? Eu não sei se vai funcionar, entendeu? Então a vacina tem que ser testada. O pessoal fala assim, mas estão testando no Brasil. Tem que ser testada na nossa população, entendeu? A nossa célula, a nossa genética é diferente da genética da Europa, da genética da Ásia. Se funcionar bem para eles, pode ser que não funcione bem pra gente. E aí é onde entram os nossos institutos, Butantan, Fiocruz, entendeu? Para poder identificar, opa, aqui a gente está tendo uma cepa diferente, a gente tem que mudar alguma coisinha para a vacina funcionar. Tá certo. Amigo, muito obrigado mesmo, tá? E para você, meu internauta, eu não tenho certeza que te esclareceu muitas coisas mesmo em relação à Covid, em relação ao coronavírus, a essa questão dessas vacinas, ou seja, vamos esperar, vamos testar, vamos tirar essa questão política e ideológica da discussão sobre medicina. Até mais, um abraço, muito obrigado.